Bom, deixa eu me apresentar. Sou o pastor Joel Teodoro. Eu pastorei uma pequena igreja, pequenininha mesmo, lá no bairro Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Minha esposa está aqui comigo, a Roberta. É uma igreja pequena que tem sido alvo da bênção de Deus em vários aspectos. Uma das bênçãos é a chegada de alguns irmãos das Forças Armadas que têm congregado lá conosco, o que nos tem feito pensar que talvez seja a hora de nós começarmos também a ter algum tipo de preparo específico para esses irmãos. Eu não creio que seja casualidade a chegada deles, então talvez quando Deus começa a trazer gente da mesma área profissional para uma igreja, talvez seja a hora de aquela igreja servir de base para ajudar aqueles irmãos a serem corpo de Cristo fora da igreja e talvez nas suas áreas específicas. Então já estamos pensando nisso e quem sabe Deus nos abençoa e confirma isso ao nosso coração. Queria dar os parabéns a vocês aqui da EGEFA. Isso não é comum, ou seja, vocês devem se alegrar com o que acontece aqui. Nós vivemos uma sociedade em que talvez os jovens estivessem preocupados com outras coisas e vocês estão preocupados em se unir e buscar ao Senhor. Ampliem isso e tornem isso cada vez mais intenso e que isso seja para a glória de Deus. Parabéns a vocês. Eu tenho estado bem próximo do GEM lá no Rio de Janeiro, grupo evangélico da Escola Naval, e tem sido uma bênção também. Alguns irmãos aqui conhecidos dessas outras atividades também. Pessoal da EFON, uma curiosidade, eu acho que poucos aqui eram nascidos, talvez eu, a minha esposa e o coronel, mas lá em 1980 e alguma coisa, 82, 83, por aí, eu estava no ensino médio e o estado do Rio de Janeiro fez um convênio com a Marinha e eu fiz um curso de eletrônica lá no CIAGA. Então passei 3 anos indo para o CIAGA, vendo muito jogo de futebol lá do pessoal da EFON. Então é bom encontrar todos vocês aqui, desejoso que sou de que Deus abençoe todos vocês. Parabéns também ao SEB, não conhecia o trabalho, e que Deus abençoe grandemente os Gideões. Já os conhecemos de perto, eles aparecem lá na igreja de vez em quando, é sempre uma bênção. Então, meus irmãos, eu gostaria de convidar vocês agora a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Não é a epístola de Paulo aos Filipenses, de onde foi extraído o tema, mas é a sua epístola aos Efésios. Vocês não reparem o fato de eu estar fanhoso, eu não sei o que eu arranjei, eu estou umas 3 semanas fanhoso e não sei, eu acho que eu vou ficar para sempre assim agora. Alguma coisa aconteceu comigo. Eu vou ler na revista atualizada, vocês acompanhem nas suas versões. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui. Já oramos que o Senhor ilumine a nossa percepção nesse momento. Eu queria deixar logo de saída uma curiosidade para vocês. Esse é o parágrafo mais longo dos textos paulinos, talvez, da Bíblia toda. Isso que nós lemos é um só parágrafo. Você, para fazer análise desse trecho, você tem que ter fôlego, porque Paulo escreve tudo isso numa só informação. Quando recebi as informações sobre nosso EGEFA, eu honestamente queria trazer para vocês uma palavra assim de bastante empolgação. Sabe aquela palavra para você sair todo feliz, saltitante? Mas eu não conseguia de jeito nenhum montar nada que fosse bíblico e ao mesmo tempo dessa forma. Parece até o começo da epístola de Judas, quando ele diz que queria falar tantas coisas boas, mas ele teve que voltar e escrever outras coisas, aquilo que resultou naquela epístola. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o propósito soberano de Deus aplicado à nossa vida. Efésios é uma carta muito peculiar, porque ela é escrita para ser entregue pela igreja de Éfeso aos irmãos. É uma carta escrita por Paulo mais ou menos ali no ano 60, 62. E se nós prestarmos atenção, a ascensão de Cristo ainda era algo muito recente. Vamos imaginar 25 anos, quando o episódio da ascensão do Cristo ressurreto tinha acontecido. Então era, em termos de história, algo muito recente. Os irmãos, muitos deles tinham testemunhado isso, que andavam, pregavam, os apóstolos, inclusive. E as cartas escritas a Éfeso e a Colossos são cartas contemporâneas, com um endereçamento muito próprio dirigido às igrejas, sendo que a carta a Éfeso, ao que tudo indica, não era uma carta comum, mas era uma carta encíclica, ou seja, era uma carta enviada a todas as igrejas, que nem a gente faz hoje no computador, né? Você faz um documento que serve para todo mundo e você só muda lá em cima, né? O destinatário. Então, ao que tudo indica, a carta de Paulo aos Efésios era uma carta encíclica enviada a todas as igrejas, onde você só mudava em cima no cabeçalho para quem ia, para a carta para a igreja de Corinto, para a igreja de Colossos e assim sucessivamente. E aqui sobreviveu, mantendo o texto íntegro, é a carta aos Efésios, exatamente esse trecho que nós lemos. Vários irmãos conhecidos estavam com Paulo nessa ocasião, Paulo em prisão, quando ele escreve, ele estava em prisão na cidade de Roma, quando ele escreve essa carta. Atos capítulo 18 até capítulo 20 nos colocam dentro do cenário para você entender o que estava acontecendo aqui. E um detalhe é que essa carta para a igreja de Éfeso não foi escrita para novos convertidos, foi escrita para gente madura na fé, e é por isso que ele coloca logo no versículo 1 dizendo que ele está escrevendo, ele é o apóstolo, aos santos que vivem em Éfeso. Ou seja, não era para qualquer pessoa, era para a igreja comprometida com Cristo que estava na cidade de Éfeso. E há dois temas principais nessa epístola, e sobre esses dois temas nós vamos tratar. Primeiro é o propósito soberano de Deus, que é a primeira metade da carta toda, até o capítulo 3. E depois, a vida cristã, que entra em contraste com uma vida mundana, que é a segunda parte do texto de Efésios, a partir do capítulo 4. Agora pela manhã nós vamos tratar esse texto que foi lido, e à noite, Deus permitindo, nós vamos tratar no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que é a oração que Paulo faz, que é exatamente a mudança de direção, quando ele sai de uma orientação a respeito dos propósitos de Deus para a vida do crente, e ele vai para a vida prática do crente a partir do capítulo 4. Então, nós temos esse cenário da epístola de Paulo aos Efésios.
a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Capítulo 4, versículo 13, é o centro da ideia do texto de Paulo aos Efésios. Tem tudo a ver com o que eu ouvi aqui nessa manhã, e nós devemos buscar isso, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E ele completa dizendo que isso tem um destino no nosso coração, que é para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados por todo vento de doutrina. Precisamos nos fortalecer, e com a ajuda do Senhor é isso que nós vamos fazer na ministração da sua palavra. A epístola dos Efésios, de Paulo aos Efésios, portanto, trata dessa questão da unidade, é o caráter redentivo dos planos perfeitos e soberanos de Deus, que se aplica sobre a igreja, aquilo que Deus fez de antemão e que Ele aplica na história da redenção, aquilo que Deus espera do seu povo, e é por isso que Ele nos chama sempre de volta a estarmos diante da sua palavra. E esse primeiro capítulo é o capítulo em que, juntamente com o capítulo 3, Paulo fala da constituição da igreja. Nós aqui temos uma igreja multiforme. Há várias denominações representadas aqui. Há pessoas de várias tradições cristãs aqui. Mas o fato é que, no fundo, nós somos igreja. Igreja de Cristo. Igreja com I maiúsculo, igreja invisível, aquela igreja que vai entrar no céu. A minha denominação e a sua denominação não vão entrar no céu. Não vai ter plaquinha lá em cima. Quem vai entrar no céu são as pessoas que, a despeito de fazerem parte das instituições humanas locais, que são as nossas igrejas locais, elas também fazem parte da igreja de Cristo, o corpo do Senhor, a igreja universal, aquela igreja invisível. E é a essa igreja que Paulo se refere em Efésios. Essa é a primeira epístola em que Paulo se refere a uma igreja não institucional, mas uma igreja de caráter universal. Todas as vezes que Paulo fala de igreja nesta epístola, se não todas, quase todas as vezes, ele está se referindo à igreja do Senhor, a igreja santa, aquela que vai chegar sem mácula lá em cima. Eu queria que você olhasse, se você não tiver fechado a sua Bíblia, para o versículo 6. Porque aqui encerra o primeiro trecho que eu vou brevemente falar com vocês. A parte A do versículo fala: para louvor da glória de sua graça. Corre os olhos até o versículo 12. Diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória. E se você for até o finalzinho do versículo 14, você vai ler em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, quando redige, ou quando dita esta carta, que era o mais comum, quando seu amanuense ouve o que ele fala e ele começa a escrever, o apóstolo Paulo pontua 3 elementos que são de maior importância para o início do seu texto. Não vamos nos esquecer que isso aqui é uma carta, e o primeiro capítulo é onde ele introduz o assunto que ele quer tratar durante todo o texto da carta. O certo mesmo seria nós lermos toda a carta para entendermos. Por uma questão de tempo aqui não fazemos isso. Mas aqui, com essas 3 postagens impressas de Paulo a respeito do mesmo assunto, ele está nos indicando que ali ele muda aquilo que ele vai falar no trecho seguinte. Portanto, há 3 momentos em que Paulo gera destaque no seu texto. Paulo se apresenta à igreja e ele já inaugura algumas palavras, a igreja de Éfeso, e ele já inaugura algumas palavras. Ele repete beneplácito, ele repete vontade, ele repete soberania, ele repete predestinação, ele repete eleição, que são palavras que vão aparecer ao longo de todo o texto, e são palavras de suma importância para que nós entendamos a mensagem de Paulo. Quando nós falamos a respeito dessas questões, principalmente a respeito da soberania de Deus, dos seus atos que são livres, para nos orientarem, nos guiarem na verdadeira jornada cristã, aquela que nos prepara para a obra neste lugar e para chegarmos diante dele na eternidade, os ímpios veem nisso um terror. As pessoas que são desequilibradas na sua percepção a respeito de Deus
ficam aterrorizadas com a possibilidade de um Deus que seja soberano e que não esteja sujeito às nossas vontades. No entanto, quando nós somos cristãos comprometidos, o que nós vemos é o contrário. Nós que somos redimidos, nós entendemos que essa é a nossa tábua de segurança, porque uma outra coisa que Deus faz ao longo da sua palavra, e aqui não é diferente, é nos deixar promessas registradas, promessas essas que saem da sua soberania. Ele quis nos dar promessas, ele não era obrigado a fazer isso. E quando nós entendemos que Deus é absoluto e totalmente soberano, nós também entendemos que pela segurança da sua soberania, tudo aquilo que ele nos disse será cumprido. Essa é a garantia que nós temos, a soberania de Deus, o fato de que os seus atos são independentes do nosso desejo, o fato de que ele faz porque ele quer tudo aquilo que ele quer fazer, é a nossa garantia de que Deus haverá de fazer assim e haverá de cumprir as suas promessas simplesmente porque ele quer fazer isso. E quando ele fala assim, a sua palavra não volta atrás, e nós nos vemos então seguros na promessa e na palavra de Deus. Paulo repete sistematicamente algumas palavras no início desta epístola, a fim de que os irmãos que ouviriam a leitura, vamos lembrar que nesse tempo aqui as pessoas não tinham acesso ao texto, a carta era enviada e alguém lia publicamente nas igrejas, e nesse tempo as pessoas ao ouvirem isso seriam relembrados a respeito daquilo que Deus tinha prometido para eles. Aqui vai uma primeira aplicação. Quais são as promessas de Deus, da sua santa palavra para a sua vida? E às vezes nós nos pegamos sem saber por que é que as coisas não são cumpridas. Ou será que elas são cumpridas não no nosso tempo e não na nossa perspectiva, mas sim naquilo que Deus estabelece para nós? O apóstolo Paulo não repete essas coisas apenas por um capricho da sua teologia, mas são coisas que nos remetem diretamente ao fato de que o Deus que o guiou e o inspirou para escrever isso é o mesmo Deus que continua sendo soberano e que cuida do seu povo em todas as esferas. Lá no versículo 3, nós começamos a ver a aparição do Deus bendito, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e até o versículo 6, nós temos a ideia de Paulo de que Deus Pai nos elege em amor. E aqui vai uma fala, vocês sabem que eu sou presbiteriano, eu falo de eleição, de predestinação com a perspectiva reformada. Se você não é, entenda que essas terminologias estão na Bíblia e simplesmente aplique a sua doutrina, tá bom? Não fique triste comigo se eu falar algo que você perceba de outra maneira. Apenas vamos ver a Escritura e você adapta aquilo que você crê. O Senhor tem nos abençoado grandemente, de forma graciosa, com bênçãos espirituais, que são as bênçãos que procedem diretamente dele, e aquelas bênçãos que Deus estabelece por meio do governo que está em suas mãos. Nós, como cristãos, não cremos num Deus que lá atrás criou alguma coisa, deu um peteleco na história e que as coisas agora se resolvem sozinhos. Nós cremos num Deus que intervém na história, um Deus que interfere nas questões, um Deus que ouve orações, um Deus que age no meio do seu povo, um Deus que movimenta a roda da história porque Ele governa todas as coisas. Nós vemos nos textos do Novo Testamento os apóstolos sendo postos contra a parede por governos despóticos, por gente que os perseguia, e ao mesmo tempo eles tinham plena convicção, porque registram isso, de que Deus continuava no governo de todas as coisas. Você está com uma enfermidade terminal, Deus continua no governo da sua vida. Você está numa situação em que politicamente você é perseguido, Deus continua no governo da sua vida. A sua família passa por problemas severos, Deus continua no governo da sua família. Nós não podemos crer num Deus que se afasta e fica apenas contemplando a desgraça do mundo, porque o Deus que continua no governo de todas essas coisas é o Deus que é conclamado em oração pelo seu povo a intervir e a mudar as circunstâncias que Ele poderá mudar
se a sua soberana vontade assim definir. Esta mesma crença que nós temos na soberania de Deus, como Paulo estabelece, é que nos dá a garantia de descansar em Deus, a despeito daquilo que possamos ver ou deixar de ver. Nós não cremos em Deus pelo que Ele faz. Eu não creio em Deus porque eu tenho um celular, porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa. Eu creio em Deus pelo que Ele é, e é porque Ele é assim, e porque os seus atos e os seus atributos são perfeitos, é que eu me dedico a crer em Deus. Meu coração foi balançado por Ele, quando Ele me encontrou ainda mergulhado em trevas. Ele me trouxe para a sua luz e hoje eu preciso andar com Ele, a fim de que eu próprio seja acrescido da sua misericórdia. No versículo 4, ele fala que nos escolheu nele, o que é bastante enfatizado aqui na epístola aos Efésios. A Escritura inteira fala disso, e como eu falei, você pode fazer adaptação aí para a sua forma de interpretar, de entender a questão da eleição, mas o fato é que em Deuteronômio 7, em Isaías 45, em João 6, em Atos 13, em Romanos 8 e por aí vai, a Escritura nos fala a mesma coisa. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos colocados por Deus como se fôssemos trazidos para a sua mão, e nós somos ali cuidados. Vamos nos lembrar que Paulo está escrevendo tudo isso de dentro de uma prisão. Ele não está escrevendo como eu estou aqui diante de vocês, com plena liberdade. Ele está preso. E assim mesmo ele escreve a respeito da soberania de Deus. Ora, se ele cria como cria de fato na soberania de Deus, por que é que ele não escreveu um texto lamentoso? Por que é que Deus me deixa aqui nessa prisão? Ao contrário disso, no final da sua vida, ele se regozija dizendo que ele ainda conseguiu levar a pregação do Evangelho àqueles que eram os seus algozes, os soldados que o mantinham sob vigilância. Deus faz tudo isso para si mesmo, por si mesmo, para o louvor da sua glória. Deus o Pai, quando nos traz, quando faz com que nós sejamos os seus conhecedores por causa do seu amor, Ele faz isso para o louvor da sua glória. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes aquela citação que fala: quando uma alma se arrepende, há júbilo no céu. A gente canta isso, a gente fala disso, mas há algo muito mais profundo do que um momento festivo no céu por causa de uma alma. É porque Deus é glorificado quando uma alma se rende ao Senhor. Deus é glorificado porque esse é o objetivo maior do sacrifício de Cristo, é retirar aquele que é chamado por Deus de sob a ira de Deus e colocá-lo no âmbito do amor do seu Filho. E nós estamos aqui por causa dele, por causa do seu chamado amoroso. O seu chamado, no entanto, não anula em nada a nossa responsabilidade humana, porque nós precisamos ativamente crer no Senhor. Crer no Senhor como nosso Salvador, como nosso companheiro, nosso amigo, aquele que chega ao nosso lado porque é nosso Salvador. Algo que Deus opera desde antes da fundação do mundo, como está escrito aqui, que nos deixa sem qualquer tipo de mérito, mas que coloca todos os méritos em Cristo. Foi na cruz que nós fomos salvos. E isso tudo se dirige àqueles que são santos e irrepreensíveis, em que o pecador é declarado santo e o injusto é declarado justo diante de Deus. Se você é um verdadeiro filho de Deus, quando Deus olha para você, Ele não vê você como você se vê no espelho. Ele vê você através de Cristo. E é isso que torna o universo cristão o único grupo social, porque nós também somos um grupo social na face desse planeta, torna o grupo social absolutamente único. Não há nenhum grupo social que seja enxergado através de Cristo pelo Deus Todo-Poderoso, a não ser aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que somos nós. E Deus aprova todas essas coisas exclusivamente por meio de Cristo. E isso gera reflexos futuros. Isso gera esperança da glória, isso gera expectativa
de algo que nós ainda não vimos, mas que está entranhado em nós por causa da Escritura e da promessa do Senhor, aquela que Ele haverá de cumprir, porque nós sabemos que Ele é soberano, e se Ele prometeu, Ele haverá de manter a sua palavra, porque Ele fez isso por sua vontade. Porque vamos ser honestos conosco mesmo, por que será que Deus nos chamou? Para que é que você conheceu Jesus? A finalidade dessa manhã é nos fazer lembrar que nós não somos filhos de Deus apenas para ganhar um crachá celestial. Nós temos alguma coisa para fazer. E assim como vocês são adestrados, e espera-se que no momento da necessidade o adestramento de vocês funcione, assim também nós temos que ser adestrados na caminhada com o Senhor. Você não é filho de Deus e você não está onde está simplesmente porque as circunstâncias da casualidade da vida levaram você até lá. Nós estamos onde estamos porque o Senhor nos coloca lá. Você não é um militar cristão, você é um cristão militar. E essa inversão pode fazer toda a diferença na sua vida. Qual é a missão que você tem a cumprir? Mas você só conseguirá cumpri-la se de fato você perceber o chamado do amor de Deus para você. John Stott dizia que era muito complicado ser pastor, porque ele falava assim: domingo após domingo eu prego a mesma palavra, eu prego o mesmo evangelho, prego para a mesma igreja, e toda semana eu percebo os mesmos problemas na igreja. Isso nos faz ver que cada vez que nós nos reunimos em corpo, nós precisamos lembrar algumas verdades que são essenciais, porque isso faz parte do nosso adestramento. Quantas vezes você repete o mesmo treinamento até ficar adestrado? Você já parou para pensar nisso? Agora você já viu quantas vezes você, quem sabe no coração, reclama porque o seu culto é parecido todo domingo na sua igreja? Você sabe qual é a finalidade disso? É adestrar você. Você não tem que ter novidades no seu culto, você tem que ter a mesma coisa, porque é na repetição que você adestra a sua vida. E por aí nós vamos. Deus escolheu para Ele, para a adoção de filhos, o que quer dizer que Ele designou pessoas como nós, com seus defeitos e pecados, para receberem em si a natureza divina. E aqui vai uma riqueza dessa mensagem para nós, essa mensagem de Paulo para nós. Quando nós fomos trazidos para o âmbito do reino de Deus, nós fomos inoculados pela natureza de Cristo. O Senhor põe em nós a sua natureza, a fim de que nós possamos propagar ao mundo a natureza de Cristo. Nós só conseguimos espalhar aquilo que nós temos. Nós só conseguimos divulgar aquilo que está em nosso coração. E é por isso que nós somos cheios do Senhor, a fim de que possamos também preencher os espaços vazios ao nosso redor com a mensagem do Senhor. E é nesse momento em que o propósito da salvação é a glória de Deus, que nós percebemos que para a glória de Deus nós precisamos dar um passo a mais. E para dar um passo a mais, nós, enquanto glorificamos a Deus com a nossa existência e usamos a nossa vida como porta-voz do Senhor, onde quer que estejamos, porque você sabe que os anjos gostariam de pregar o que nós pregamos, mas a eles não foi concedido esse privilégio, antes a nós foi dada essa missão. Um salvo por Cristo é fator da propagação do Evangelho. Esse salvo por Cristo deve estar cheio do Espírito Santo e deve ter a sua mente totalmente posta naquilo que Deus quer que nós façamos. Nós somos, portanto, eleitos pelo Pai, segundo esse texto, lá num pretérito passado, com a sua soberana vontade em ação sobre a nossa vida. Ao mesmo tempo, nós fomos escolhidos em Deus com um propósito, e Paulo encerra esse primeiro trecho
no comecinho do versículo 6, dizendo qual é esse propósito: para louvor da glória de sua graça. Se você tem convicção de que você é uma pessoa salva pelo Senhor, você logo de saída sabe para o que você é salvo. Você é salvo para louvor da glória da graça de Deus. E aqui a gente precisa fazer a primeira pergunta neste momento de reflexão: eu tenho vivido para louvor da glória da graça de Deus? Os seus atos têm sido para o louvor da graça de Deus? Nós podemos viver de modo transparente aquilo que vivemos na nossa individualidade, na nossa privacidade, de modo público, a fim de testificar a glória da graça de Deus publicamente? O nosso coração pode ser visto pelo Espírito Santo e ali ser encontrada a devoção e o testemunho para a glória da graça de Deus? Os meus pensamentos são para a glória da graça de Deus? A minha ética profissional é para a glória da graça de Deus? Porque se eu sou salvo, a minha resposta tem que ser sim. E se a minha resposta é não para alguma coisa, de modo honesto, eu preciso revisitar, talvez não a minha salvação, mas a minha relação de intimidade com Deus. Porque se alguma dessas perguntas e muitas outras que poderiam ser desdobramentos delas, eu fiquei em dúvida ou eu disse não, eu preciso parar tudo na minha vida e preciso retomar a minha caminhada de intimidade com Deus. Passamos para o segundo trecho, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a segunda parte do versículo 6 e que vai até o versículo 12. O Deus Filho, se o Deus Pai em amor nos escolheu, o Deus Filho nos redime com a sua graça. Tudo ocorre por causa do amor de Cristo. Tudo ocorre por causa da soberania do Pai, tudo também ocorre por causa do amor de Cristo. Ele é o nosso amado. A redenção pelo sangue se relaciona diretamente ao pagamento a Deus do resgate requerido para a libertação de cada um de nós, que é uma terminologia técnica que Paulo usa, porque ele está falando agora dos mercados onde os escravos eram vendidos, comercializados. Não era uma escravidão parecida com a que nós experimentamos, infelizmente, na modernidade, já vindo para o tempo do nosso Brasil, da nossa América. Era um outro tipo de escravidão, eram outros princípios de escravidão, mas havia um mercado também onde se vendiam escravos. E o termo usado para comprar um escravo era redenção. Você redime alguém, ou seja, você paga e você troca. E Paulo usa essa palavra para dizer que nós fomos redimidos, e redimidos por causa da graça do Senhor. O sacrifício na cruz, aquele sacrifício de Cristo, pagou o preço da redenção. E eu gostaria de chocar alguns de vocês que nós não fomos comprados do diabo, nós fomos comprados do lamaçal do pecado onde nós estávamos. E o preço serviu para nos tirar de debaixo da ira justa de Deus. Deus se ira contra o pecado. Deus não tem qualquer responsabilidade com o pecador. Mas aquele que é alvo do sangue de Cristo na cruz do Calvário é tirado de sob a ira de Deus e é tirado do lamaçal do pecado. Essa é a compra que se faz do próprio pecado e é colocado num lugar em que ele é trazido para ser limpo e depurado. E a limpeza, meus irmãos, a limpeza às vezes leva tempo. A compra é imediata, a salvação é imediata, mas a santificação é para a vida toda. E é na santificação que nós depuramos muita coisa da nossa vida que não deveria estar lá. O preço da redenção tinha que ser a morte. Isso está lá em Levítico 17, Romanos 3, Hebreus 9, 1 Pedro 1, Apocalipse 5. Era necessário morrer para poder se pagar. E Jesus morre em nosso lugar, paga a dívida e nós somos tornados livres. Amor. A soberania nos traz, o amor nos redime. E essa redenção traz consigo uma graça ilimitada da parte de Deus, o que nós podemos ver lá em Romanos 5. Traz o perdão dos pecados, você sabe disso por vários textos da Bíblia, e traz também a compreensão espiritual,
que é divinamente concedida a todo aquele que é resgatado pelo Senhor. É por isso que você às vezes tenta explicar alguma coisa da palavra de Deus para quem não é filho de Deus, e a pessoa fica olhando para você e não entende nada, porque a compreensão a respeito das questões espirituais de Deus é dada àqueles que são salvos em Cristo Jesus. Nós temos o desvelamento do mistério de Deus, isso aparece aqui nesse texto. O mistério que estava oculto é revelado a quem? Aquele que foi pregado em Cristo na cruz do Calvário. O mundo não consegue perceber a revelação de Deus, a menos que Deus revele a ele. E é por isso que nós temos uma missão precípua neste mundo. Nós somos a voz, nós somos os atalaias, nós somos aqueles autorizados e unicamente autorizados por Deus a pregar a respeito desse mistério, dizer: o mistério acabou, ele foi revelado lá na cruz do Calvário. Quando a igreja, quando você na sua unidade, na sua escola, quando você fala a respeito do amor de Deus, você está inaugurando uma ponte com aquele com quem você fala. E essa ponte é para resolver no seu interior, no interior dessa pessoa, o desvendar de um mistério que para ela é absolutamente impossível ser desvendado, a menos que Deus fale ao seu coração. E como é que Deus fala ao coração? Primeiramente, pela fala que vem da sua Escritura, e quem revela os princípios da Escritura é a igreja do Senhor. Nós somos chamados para isso. A vontade de Deus, que antes era um mistério, agora é revelada em Cristo. E Deus faz dessa forma porque Ele aprovou a obra de Cristo. A obra de Cristo por mim e por você foi aprovada pelo Pai, e por isso é que o seu mistério é revelado. É por isso que Hebreus fala: olha, Deus falava pelos profetas, pelo texto, pela lei, mas agora Ele falou pelo Filho. E nós temos o Filho, é por isso que nós podemos falar do Filho a quem quer que nos ouça. Antes, o texto, naquele trechinho anterior, de 3 a 6, mostrava a determinação de Deus através da sua vontade soberana. Esse trecho que eu li agora, do 6, da segunda parte do 6 até o 12, já nos mostra a execução dessa vontade em Cristo Jesus, o consumador da obra da redenção, por causa do seu amor derramado por nós. Cristo é a fonte da herança, a herança que se fala aqui nesse texto. Cristo é a herança da fonte, que se chama, que se estabelece hoje com sua infinita graça. Se Deus nos escolheu no passado, o Cristo, o nosso Deus, Filho, Ele trabalha no tempo de hoje, é o tempo aceitável, é o tempo de hoje, a fim de que a sua infinita graça seja posta sobre todo aquele que crê. Então nós fomos redimidos também por Cristo com um propósito. E Paulo encerra esse trecho dizendo qual o propósito: a fim de sermos para louvor de sua glória. Vejam bem que se o Pai faz algo, tem um propósito, é para o louvor da glória da sua graça. Quando o Filho nos redime, faz algo, também tem um propósito. Esse propósito é para sermos para louvor de sua glória. E finalmente, Deus Espírito Santo nos protege com a sua promessa. Esse trechinho final de 13 a 14 nos mostra que o Evangelho de Cristo revelado por Deus precisa ser ouvido. Ele precisa ser crido. Paulo fala disso em Romanos 10, o evangelista João fala disso logo no comecinho do seu texto, em João 1, capítulo 1. Isso tudo a fim de trazer salvação. O Evangelho precisa ser ouvido e ele precisa ser crido. Se ele não for ouvido e crido, a mensagem não chegou e a mensagem não teve efeito. E o próprio Espírito Santo vem para habitar no crente e assim garantir, é por isso que a palavra aqui é penhor. Ele vem para garantir e preservar a salvação daquele que creu. Nós precisamos preservar aquilo em que temos crido. Talvez alguns aqui sejam oriundos de lares cristãos.
E talvez tenha uma percepção estranha no seu coração de que são salvos por osmose. Meu pai era salvo, minha mãe era salva, eu sou salvo. Por quê? Porque eles eram e eu sou também. A gente professa uma coisa e às vezes crê em outra coisa. O fato, queridos irmãos, é que nós precisamos ter uma relação pessoal com Deus. E nós não herdamos a salvação de ninguém. Nós precisamos ter um dia marcado na nossa vida, em que nós conseguimos ouvir e crer. E crer não apenas com a mente, mas esse crer na mente precisa se alojar no nosso coração. E precisa fazer alguma coisa diferente dentro de nós. E quem faz isso, quem opera isso na nossa vida é o Espírito Santo, que além de nos fazer consolidar essas informações, também nos fazem perseverar e ampliar a jornada que nós temos com aquilo que Deus fez na eternidade pretérita em nosso favor e com aquilo que o próprio Deus Filho faz por nós no nosso dia, no nosso tempo. O Espírito Santo aponta para o futuro, é Ele quem renova em nós a esperança de algo que ainda não vimos, mas que cremos que será. É Ele quem faz despertar em nós o crer cada vez mais intensamente na bem-aventurada esperança da vida eterna. E quando nós somos família de Deus, quando nós somos corpo de Cristo atuando em favor do reino de Deus, onde quer que estejamos, postos por Deus, não se enganem, você não foi para onde foi porque você quis ir. Deus é soberano, a sua vontade rege a nossa vida. Nós estamos onde estamos porque Deus nos colocou lá. E se Deus nos colocou lá, nós temos algo a fazer, e esse algo a fazer tem a ver, em primeiro lugar, com a situação interior do nosso próprio coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Do que é que o seu coração está cheio? É disso que você vai falar. E nós podemos ter discursos, mas os discursos vazios se traem um dia. Todo mundo que fala daquilo que não crê, um dia se trai. Eu criei meus filhos, eu fiz uma lavagem cerebral, estou confessando meu pecado publicamente aqui, fiz uma lavagem cerebral neles, e eu dizia assim: todo mundo que é esperto demais se enrola sozinho. E eu fiz os meus filhos decorarem isso até um ponto que eu falava assim, todo mundo, aí eles já falavam o resto. Eu hoje tenho pena deles, né? Eles ficaram com isso gravado na cabeça, mas é uma verdade. E no mundo espiritual não é diferente. Nós podemos ser espertos, podemos ter discursos bonitos a respeito de Deus, a respeito da igreja e da obra do Senhor. Se aquilo for apenas a nossa esperteza, nós vamos nos enrolar sozinhos. Não queira fazer a obra de Deus por sua própria força, você vai se enrolar. Dependa do Espírito Santo e você vai avançar. Amém? Mas voltando aqui, aqui diz que o Espírito Santo nos selou. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A promessa é aquela mesma promessa que se pauta na vontade soberana de Deus e que é executada em nós por causa do amor gracioso do Filho. O Espírito Santo, portanto, ele nos conduz como seres selados. E Paulo aqui de novo usa coisas do seu tempo. O selo era feito geralmente por alguém que tinha alguma categoria de autoridade, alguma proeminência na vida da sociedade daquele tempo. O documento era fechado e um selo era posto. O selo identificava quem mandava aquela correspondência, aquele documento. Só poderia ser aberto por pessoas autorizadas. E o selo dizia que a responsabilidade do conteúdo era de quem mandava. Ou seja, você vai mandar uma carta com um selo, um lacre de selo, tudo que está ali dentro é sua responsabilidade. Quando Paulo diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, ele está dizendo que nós somos como pequenos documentos que são enviados para alguém. Se a promessa está se referindo ao Pai, nós somos, pelo Espírito Santo, guiados até o Pai, a fim de que sejamos preservados até o último dia. Somos como documentos levados para o Pai, na condução dele, do Espírito Santo. E já que ele nos sela,
É como se lá naquele dia, a visão estética dessa metáfora é a seguinte: como se lá naquele dia, cada um de nós fosse aberto diante de Deus, mas antes de sermos abertos, alguém nos mandou até Deus, e quem nos mandou foi o Espírito Santo. Então, quando nós formos, entre aspas, abertos diante do Pai, para verificação, diante do Filho que está ali à sua destra, essa é a imagem que nós temos, embora saibamos que são imagens metafóricas, mas a construção na nossa mente é essa: o Filho que intercede por nós está diante do sumo juiz, o sumo juiz recebe um documento, o documento é você é aberto, mas antes a verificação: quem é que me mandou isso? Foi o Espírito Santo. Por que eu sei? Porque Ele é quem selou essa vida. Essa é a ideia. Nós não somos quaisquer pessoas aos olhos de Deus, embora sejamos como vermes, como grãos de areia. Paradoxalmente, nós somos pessoas enviadas pelo próprio Espírito Santo por causa da promessa. E o nosso endereço é a vida eterna. Por quê? Porque o próprio Pai nos prometeu isso e tornou isso possível no governo da sua história da redenção, através dos atos vicários de Cristo e da condução do próprio Espírito Santo. O selo falava de 4 coisas. Falava da segurança, aquele documento é seguro. Nada foi posto ali por ninguém, porque ele é seguro. O selo também mostrava autenticidade. Ninguém mexeu naquele documento, ele está lacrado, não foi rompido, ele é autêntico. Também falava da propriedade. Ele pertence a alguém, porque o selo diz que ele pertence a alguém. E finalmente, ele demonstra autoridade. Quem mandou tinha que ter autoridade para fazer aquela remessa. O Espírito Santo age sobre nós com essas 4 questões. Então o Espírito Santo, por causa de tudo isso, ele nos manterá coesos, ligados à promessa do Pai, através dos atos do amor gracioso do Filho, sendo selados por Ele como penhor que será entregue diante de Deus. O que é um penhor? O pessoal mais antigo sabe mais do que isso, né? Você estava duro, você penhorava uma joia. Você ia lá na Caixa Econômica Federal, penhorava lá seu cordão, seu anel, e você pegava um valor. Você deixava a joia e pegava um dinheiro. E você tinha que cumprir, né, o que era contratado. Você, para pegar a sua joia de novo, você ia lá e pagava, né? Claro que a Caixa Econômica ganhava um pouquinho nessa história, mas você se safava ali daquele momento de sufoco, mas você pegava a joia, era sua, mas ela estava sob penhor. É isso que o Espírito Santo fez. Ele é o nosso penhor, ele é a nossa garantia, e é por isso que ele nos conduz. Então nós fomos por ele, nós somos por ele mantidos e seremos entregues ao Pai por causa do seu penhor. Ele é a nossa garantia. Então nós fomos guardados pelo Espírito Santo com um propósito também. Se nós fomos escolhidos por Deus com um propósito, se nós fomos redimidos pelo Filho com um propósito, nós também somos guardados pelo Espírito Santo com um propósito, que está lá no finalzinho do versículo 14. E esse propósito é em louvor da sua glória. E aqui eu vou encerrar com a aplicação. Deus o Pai nos elegeu lá no pretérito passado, com a sua soberana vontade, que continua sendo a garantia do cumprimento da sua promessa para nós. Veio Deus o Filho e nos redimiu neste tempo aceitável, que é o tempo de hoje, com a sua infinita graça que se derrama sobre nós. E veio Deus, Espírito Santo, que vai nos manter guardados, preservados, pela promessa, uma vez que somos herdeiros, isso também está aqui no texto, sendo selados por Ele como penhor, diante da Trindade Santa. O que nós temos aqui no texto de Efésios, principalmente do versículo 3 ao 14, desse primeiro capítulo, é um mapa que Paulo desenha sobre como a igreja de Cristo é constituída. A igreja de Cristo não é constituída porque nós botamos tijolos e telhados. A igreja de Deus a igreja de Cristo é constituída pelo Senhor para o louvor da glória da sua graça,
a fim de que nós sejamos os porta-vozes da verdade de Deus. A promessa de Deus, a segurança da soberania de Deus precisa ser divulgada ao mundo. A graça que vem pelos atos vicários de Cristo precisa ser divulgada ao mundo. A preservação de cada um dos filhos de Deus, feita pelo Espírito Santo, precisa ser divulgada ao mundo. Isso só pode ser feito pela igreja que é constituída dessa forma. E nós vemos aqui a Trindade Santa agindo. Meus irmãos, não há possibilidade de sermos cristãos sem a ação da Trindade sobre a nossa vida. Essa é uma doutrina basilar da fé cristã. E aqui nós vemos a Trindade Santa agindo a fim de que a igreja seja constituída. Então nós fomos escolhidos, fomos redimidos, somos guardados com um propósito, e esse propósito é o louvor da glória do Senhor. Versículos 6, versículo 12, versículo 14. E hoje nós precisamos responder a Deus do fundo do nosso coração, sem palavras audíveis, mas nós precisamos responder a primeira pergunta. E essa primeira pergunta é: eu reconheci o chamado do Senhor e respondi favoravelmente a esse chamado? É possível, e é bastante possível, que entre nós, nesta manhã, haja alguns de vocês que não tenham convicção do seu encontro com Cristo. São pessoas boas, que amam a igreja, amam o trabalho que se faz nas unidades, estão próximos. Não são pessoas necessariamente com problemas de caráter, de moral. Muito provavelmente são pessoas equilibradas. Mas a pergunta não é se você é bacana, não é se você gosta da igreja. A pergunta é: você percebeu o convite salvador de Cristo alguma vez na sua vida e respondeu favoravelmente a esse convite? Essa é a pergunta que faz diferença na eternidade. Quando chegarmos lá em cima, segundo dizem, né, São Pedro vai abrir a porta, a gente vai chegar lá assim. Ninguém vai perguntar a você se você está carregando carteirinha de membro da sua igreja. O que vai ser analisado, aliás, para você chegar lá, isso já foi analisado, né? Mas, digamos assim, na nossa forma de falar, o que vai ser analisado é como o seu coração respondeu ao chamado do Senhor. Que isso é nossa responsabilidade. E nesta manhã, como eu falei para vocês, depois eu fiz uma conta, falei para minha esposa, eu fiquei 3 semanas rodando em volta do tema que eu gostaria de trazer e eu não sei por que fui parar nisso aqui. Como é que está o seu coração? Você não foi chamado apenas para fazer número. O EGEFA, o GEM, o SEB, eles não funcionam porque são essas organizações. Funcionam porque tem gente santa ali dentro. Nós precisamos ser santos, porque senão o nosso trabalho se torna como aquele sino de percussão que bate no vazio, retinindo no vazio. Nós só conseguimos executar o bom plano de Deus se tudo isso aqui estiver funcionando de forma azeitada na nossa vida. E a primeira coisa é perceber o chamado feito pelo Deus Pai na sua soberania ao nos chamar. Sem perceber o chamado, nenhum de nós vai conseguir perceber a obra de Cristo na cruz e muito menos ser guiado em vida santa. É por isso que Paulo escreve nessa ordem: primeiro o chamado, depois a redenção, depois a guarda do Espírito Santo. Se a resposta, portanto, for não, se eu perguntar de novo a você, será que eu reconheci o chamado do Senhor e respondi favoravelmente a Ele?
Se você responder não, eu gostaria de dizer para você que não tem problema nenhum, porque você está diante do chamado, mais uma vez. E fique tranquilo que eu não vou fazer apelo não, viu, gente? Se você tem dúvida, ou se você respondeu não de modo honesto ao seu coração, o Evangelho de Cristo Jesus está sendo pregado. E o seu passo seguinte é, uma vez percebendo isso, percebendo o chamado do Senhor, é dizer: sim, Senhor, eu vou atrás do Senhor. É Jesus passando perto de Levi e dizendo: larga essa banca e vem atrás de mim. E largando tudo, ele o seguiu. Talvez a nossa banca de coletoria de impostos seja outra coisa, seja uma premissa de religiosidade vazia, seja uma tradição qualquer na nossa vida, seja estarmos agarrados a algumas coisas, conceitos que nós precisamos largar e seguir atrás de Jesus. Se a resposta for sim, e eu espero honestamente que todos respondamos sim, aí nós precisamos responder a segunda pergunta, que quem está na dúvida ou quem disse que não pode responder. Você tem sido, você que é filho de Deus, respondeu favoravelmente. Você tem sido santo e irrepreensível? Isso é exigido nesse texto de Paulo. Nós temos sido santos e irrepreensíveis? Nós temos dado testemunho de alguém que realmente foi transformado por Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, todos nós, todo santo dia da nossa vida. Porque de um dia para o outro nós podemos mudar a nossa cabeça radicalmente. E aquilo que nós fazíamos que agradava a Deus pode hoje não mais ser feito. E nós precisamos retomar a nossa caminhada com Deus. Para nós respondermos essa pergunta favoravelmente, positivamente, nós precisamos nos render àquilo que Deus quer de nós dia após dia da nossa vida. Quais têm sido as nossas preocupações espirituais? Quais têm sido os nossos exercícios espirituais? Alguém que vive sem comer e sem beber morre. Um dia morre, dá inanição e morre. Quais têm sido os teores das suas conversas? Você se junta com umas 3 ou 4. A conversa é santa e irrepreensível? São as coisas mais bobas da nossa vida que às vezes nós deixamos os maiores furos diante do Senhor. Pois eu queria dizer para você que eu gostaria que todos nós vivêssemos para a glória do Senhor. Foi isso que por 3 vezes foi marcado nesse texto. Um texto tão pequeno, em 11 versículos, 12 versículos, nós recebemos a instrução por 3 vezes que precisamos viver para a glória de Deus. Como é que nós vamos ter a coragem e a ousadia de desprezar essa obra feita pelo Deus triuno sobre a nossa vida? E não tenham dúvida que quando eu prego isso para vocês, eu preciso pregar para mim também. Somos seres humanos, todos nós. Eu espero que todos nós sejamos seres humanos. E que por causa disso, enfrentamos as mesmas vicissitudes, as mesmas dificuldades. E que a nossa resposta seja favorável ao chamado de Deus. E que nós vivamos para a sua glória. Se você der um passo a mais, sempre na sua jornada, você vai ver como você vai ser muito mais usado por Deus, também sempre na sua jornada. Eu queria orar com você. Peço que você incline a sua cabeça. Depois de uns poucos segundos de silêncio, quero orar com você. Senhor Deus, nós somos chamados para o louvor da Tua glória.
Nós estamos aqui reunidos de diferentes tradições e procedências, mas todos nós temos algo em comum, devemos ter algo em comum, que é a cruz que nos une ao Senhor. É por isso, Senhor, que ao término deste momento de reflexão, nós queremos trazer à tona as palavras de Paulo e queremos pedir ao Senhor que a nossa vida seja isso. Um espelho que nos identifique como algo diferente da nossa geração. Algo que diga, ó Deus, que por causa do Senhor, nós vamos abrir mão de algumas coisas naturais e humanas, a fim de termos, ó Deus, a glória de Cristo estampado sobre nós. E com isso, darmos testemunho daquilo que o Senhor fez em nós e poderá fazer através de nós. Que não sejamos, Senhor, como meninos levados pelo vento, mas que sejamos firmados em Cristo Jesus. Se nesta manhã havia alguém aqui que, por alguma razão, não te conhecia como o Senhor e Salvador único e suficiente, meu pedido é que ninguém saia daqui como entrou, mas que saia redimido pelo Senhor. Também, ó Deus, eu te peço que todo aquele que entrou neste lugar e que conhece as suas limitações, os seus pecados, tenha neste momento de oração um tempo para reatar contigo os compromissos e ver diante do Senhor aquilo que deve ser feito no caso de cada pessoa. E, Senhor Deus, é assim que nós vamos crescer na Tua presença. E é assim que nós seremos instrumentos vigorosos do Deus Todo-Poderoso, onde quer que o Senhor nos colocar. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém.